Eu quero hoje trazer uma palavra para vocês, que é a última palavra dessa série Family Flix, né? Tem pessoas que falam assim, ai pastor, está cansando nesse negócio de falar de família, de família, de família. Eu falo, olha, quando a pessoa está cansada de ouvir sobre família, tem duas alternativas. Ou a sua família é muito perfeita, e a gente está sendo muito redundante mesmo em tudo aquilo que a gente fala, ou então talvez a tua família esteja tão mal que aquilo que a gente fala choca você. Mas se tem uma coisa que deve ser prioridade na nossa vida, amados, é a gente poder refletir a cada momento sobre como está a nossa família. O principal foco nosso de ministração na nossa vida, antes de nós ministrarmos na vida de outros, os principais que nós precisamos ministrar é na nossa própria família, é no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos pais, na nossa família estendida. Então, normalmente nós fazemos uma série durante um mês, e esse mês aqui nós estendemos, porque houve volta de encontro com Deus, houve vários várias ocorrências aí no meio que fizeram com que a gente pulasse alguns dias. Então, hoje eu queria trazer a última palavra dessa série, né? Inclusive é uma palavra que as células de adultos estudaram essa semana, né? Eu adiantei o estudo de célula, e a célula que estudaram essa semana é a base daquilo que eu vou ministrar hoje. Eu quero falar hoje sobre a grande família, a grande família. E quando eu falo sobre a grande família, antes de eu entrar propriamente no tema grande família, eu queria te fazer uma pergunta, né? Queria fazer um teste com vocês. Você sabe qual é o maior número de filhos que uma mesma mulher já teve? Uma mãe, quantos filhos, qual o maior número de filhos que está no livro do Guinness que uma mulher já teve? Para e pensa um pouquinho. Se você sabe a resposta, não fala. Para só e pensa, tá? Quantos filhos você acha que é o recorde que uma mulher teve de filhos? Vamos fazer o seguinte, quem acha que é mais que 30, levanta a mão. Metade da igreja acha que é mais de 30. Quem acha que é mais que 40? Diminuiu. Quem acha que é mais que 50? Ah, não é possível. 50 filhos? Quem acha que é mais... É filho de barriga mesmo, não é filho adotivo, não. É filho que nasceu de barriga mesmo. Quem acha que tem mais que 40? Uau! Quem acha que é mais que 50? Meu Deus do céu! Amados, segundo o livro do Guinness, a mulher que teve mais filhos até hoje é uma mulher da União Soviética, da região da União Soviética. Ela teve 69 filhos. Talvez você esteja perguntando, mas como 69 filhos, né? Ela teve... Calma. Eu sei que animou o pessoal aí para ter mais filho, né? Você achou que você queria 3 e já era muito, né? Começa a conversar assim com a tua namorada. Quantos filhos você pretende ter? Uns 65, mais ou menos. Essa mulher, ela teve 27 partos. Ela teve 16 gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. Segundo o Guinness, os médicos explicam que é uma anomalia genética que ela tinha, que fazia produzir. Algumas mulheres têm uma coisa muito rara no mundo, que faz com que a mulher produza muitos óvulos, e aí ela teve muitas gravidez múltiplas, né? E depois desse caso, houve aqui no Chile, perto, uma mulher que teve 64, um pouquinho menos, né? Agora, aqui no Brasil,
A recordista é uma senhora da Ceilândia que teve 32 filhos aqui no Brasil. Bem mais modesta, né? 32 é um número bem mais aceitável. Quem? A avó da Tânia teve 30? 30? Está aqui, olha, quase que uma recordista. A avó da doutora Tânia teve 30. Misericórdia. 30 crianças, né? Você imagina, gente, imagina, ó, essa aqui é uma foto de uma mãe com 8 filhos, você imagina com 30, com 60, né? Isso aqui é uma mãe que teve óctuplos, alguma coisa do gênero, né? Você imagina essa galera toda viajando junto no avião, né? Aquela filharada assim, tudo chorando, né? Imagina a cena, aquelas crianças, tudo chorando, né? Um clima dentro daquele avião, quando todas começam a chorar ao mesmo tempo, é uma coisa, deve ser uma coisa de louco. Nós queremos, amados, eu quero falar hoje um pouquinho sobre a grande família. Quando eu estou falando de a grande família, eu quero falar sobre a família estendida. O que é família estendida? Família estendida é diferente de família nuclear. Família nuclear é a família que normalmente nós conhecemos, que a gente vê nos selfies por aí, que é aquela família que tem... Cadê a foto da família? Um pai, uma mãe, um filhinho, isso. Uma família normal, assim, um pai, uma mãe, um filho. Já dá até mais um alívio um pouco, né? Porque ficar pensando em 67 e tal. Mas essa é uma família nuclear, é o que as famílias hoje mais querem ter. Olha, um filho, como dizia o pastor Dinardi, vamos ter um filho só, porque não dá para ter meio. Se desse, a gente teria só meio, né? E as famílias têm cada vez mais diminuído o seu tamanho. Ainda hoje, na hora do almoço, eu conversava um pouquinho, né? E normalmente as pessoas falam, não, a gente vai ter um só, porque filho dá muito gasto, é muito trabalho, dá muito gasto, né? Porque às vezes a gente também quer fazer coisas que a gente não precisava fazer, né? Às vezes, os dias de hoje, aí precisa lá comprar a roupinha de marca, não sei o quê, e aí começa a ficar caro mesmo ter filho, né? Mas, quando eu falo de família estendida, eu estou pensando em outro tipo de família. Esse tipo de família é família estendida, né? Que a gente via muito antigamente. Gente, isso aí é foto de uma família Coutinho, 1920, em Minas Gerais. Eu não sei quantas pessoas tem aí, não contei, mas tem muita gente. Família estendida é o avô, o pai, o filho, o sobrinho, os tios, os primos, os cunhado também, tá? Cunhado normalmente não faz parte da família, mas a gente coloca aí nesse bojo de família estendida, tá? Então, cunhado, essa é a família estendida. E antigamente, amados, era muito comum a gente ver essa constituição de família. As famílias estendidas, era muito comum, na antiguidade, as pessoas estarem juntas, se reunirem em família. Normalmente, as pessoas moravam relativamente perto ali, umas das outras. E esse tipo de configuração era uma configuração que tinha alguns benefícios, que trazia alguns benefícios, né? No passado, ter uma grande família trazia benefícios, inclusive financeiros, porque era mais gente trabalhando, e mais gente trabalhando trazia mais receita, né? O conceito diferente de hoje. Você pensa que filho hoje vai dar despesa. Naquela época, eles imaginavam que filho ia gerar produção, e isso ia trazer riqueza para a própria família, né? É interessante como a perspectiva acabou mudando. Mas uma das grandes vantagens das grandes famílias, né, da família estendida, é que a família estendida funcionava quase como que uma área de segurança. Havia um local de segurança na família. Então,
quando você participava de uma família e tinha essa família estendida. Por exemplo, um homem ficava viúvo no meio dessa família. E ficou viúvo e com 3 crianças pequenas para criar. E o que fazia-se normalmente numa família como essa? Os tios, os avós acolhiam e pegavam e ajudavam e participavam no processo de criação, de educação dessas crianças, né? Era assim que acontecia nas famílias de antigamente, né? Ou o contrário, de repente um filho que vê um pai se separando da mãe, de repente ele fica só com a mãe, mas ele ficava só, mas ele tinha outros referenciais na família, ele tinha tio, ele tinha o avô dele que estava há 50 anos com a mesma mulher, ele tinha outros referenciais para continuar crescendo com uma visão familiar de uma maneira sólida. Então, a família estendida, ela tinha esse caráter de ser um ambiente que possibilitava relações aonde todo mundo poderia ser edificado, até mesmo às vezes em áreas financeiras, um ajudava o outro, trabalhava junto com o outro, e tinha essa característica. Mas o que acontece nos dias de hoje? Naquela época, as famílias, a formação era uma responsabilidade de toda a família se empenhava, e quando eu estou falando era tios, era todo mundo querendo ver com que a família pudesse crescer de forma sadia. Como que é a família dos dias de hoje? A família geração Netflix. É isso aí, né? 3, mais ou menos 3, né? Cada um no seu celular, e pouquíssimos relacionamentos. As famílias nos dias de hoje, o que elas fazem, irmãos? Eu tenho certeza que, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que uma grande parte de vocês que estão aqui, vocês não têm relacionamentos mais com seus tios, com seus primos, com seus avós. As famílias foram se distanciando e se tornando cada vez mais fechadas dentro de si mesmo. E aí fica um gueto, né? Fica pai, mãe, um filho ou 2 filhos que seja, e essa família começa a perder a conexão com o restante da sua família. E a gente vai vivendo isolado por causa do trabalho, morando em cidades diferentes, e você não tem tempo, o trabalho te consome, um monte de coisa, e você vai perdendo todas as tuas conexões da tua família estendida, natural que você teria. E aí, isso tem gerado um grande problema. A gente, quando olha para a sociedade, a gente nunca, talvez na história do ser humano, a gente viu tantas mulheres tendo que criar seus filhos sozinhas. Eu tenho certeza que aqui, nesse salão, tem pessoas que estão passando hoje por momentos assim, que pessoas cujos maridos, às vezes, partiram, frutos de separação, frutos, às vezes, de outras situações, mas que estão tendo um desafio de ter que criar e educar os seus filhos sozinhos. Quantas vezes a gente já colocou o nosso curso de educação de filhos que nós fazemos aqui, e mães vieram nos procurar e falaram: pastor, eu posso participar? Porque normalmente a gente abria para casais, e ela falou: mas eu sou só nesse processo de educação do meu filho, posso participar? E eu falo: sim, você pode. Por quê? Porque isso é uma situação que cada vez mais está presente na nossa geração. Mães que têm que criar os seus filhos sozinhos. Também há a situação de pais que têm que criar seus filhos sem suas mães. Hoje em dia também, numa proporção menor, mas também há. Mas esse é um dos problemas. Nós temos um outro tipo de problema. Nós temos um problema de jovens, de adolescentes, de jovens, que, embora tenham, às vezes, os seus pais vivos, eles não são órfãos no sentido estrito da palavra, mas é o que hoje em dia se chama de órfãos de pais vivos. São pessoas que, embora tenham seus pais vivos, eles vivem como órfãos, vivem sozinhos, vivem sem um referencial, às vezes, de pai em casa, vivem sem um referencial de mãe,
mesmo tendo o pai e a mãe, muitas vezes esses pais não cumprem esse propósito. E nós, como pastores, amados, estamos cansados de ver isso, de aconselhar, de tomar, principalmente entre os jovens e os adolescentes, pessoas que não têm um referencial de pai, de paternidade, não têm um referencial de mãe, e são pessoas que estão crescendo, uma geração de pessoas que estão crescendo sem referenciais paternos e sem referenciais maternos. Nunca, talvez na história da humanidade que a gente conheça, houve tanto esse problema como nos dias de hoje. E talvez não, com certeza, eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje. Talvez enquanto eu estou falando isso, você está lembrando e falando: pastor, eu sou um desses. Que eu cresci minha vida sem um referencial de pai, sem um referencial de mãe. Esse é um grande problema. E tem um terceiro problema sério. Nós somos um país que está envelhecendo cada vez mais. Nós somos um país que não somos mais aquela pirâmide que era no passado, com um topo pequeno de pessoas na terceira idade, uma base bem grande de crianças e jovens. Hoje nós somos, o pessoal fala que nós já estamos nos tornando tipo um barril, onde o número de jovens se equipara quase ao número de idosos que nós temos no nosso país. E está surgindo uma outra figura de pessoas, de idosos desamparados, de idosos que não fazem parte daquela família onde os netos, os filhos ajudavam de alguma forma, sobrava algum filho para cuidar dos pais. Porque hoje o pai tem um filho, e aquele filho vai às vezes para um outro país, para um outro local, e ele fica só. Antigamente, quando tinha 10 filhos, a probabilidade de ter algum filho que ficasse, que cuidasse dele, era muito maior. Por isso que está aumentando o número de pessoas assim, de idosos. O pessoal chama por aí, os estudiosos chamam de... Se de um lado nós temos os jovens, que são órfãos de pais vivos, nós temos os órfãos de filhos vivos. Nós temos idosos que até têm filhos, mas cujos filhos não estão nem aí para os pais. Eu falei para vocês já uma vez, eu tive uma vez em Nova York num congresso, e eu fui visitar uma instituição, e essa instituição fazia, como se fosse marmitex, fazia alimentação para fornecer para pessoas que não tinham condição. Não é que elas não tinham dinheiro, elas não tinham condição de sair das suas habitações para irem lá fora comprar produtos e voltar para casa e prepará-los. E 90% desse pessoal era pessoal idoso. E essa instituição fornecia não sei quantos mil marmitex para as pessoas, porque essas pessoas estavam desamparadas, viviam sós, moravam sós em apartamentos em Nova York, sem a menor atenção de ninguém da sua família. Eu mesmo fiquei na casa de uma pessoa lá, que a pastora Sônia conheceu também, que o filho dela vinha de vez em quando visitá-la, uma pessoa que vivia só com problema de deficiência física. Eu li um artigo, quando eu estava escrevendo essa palavra, que me chamou muito a atenção. Corpo de uma portuguesa é encontrado em apartamento após quase 9 anos. Não sei se você entendeu. Essa mulher morreu e durante 9 anos ninguém percebeu que ela tinha morrido. E só perceberam 9 anos depois porque fizeram um mandato judicial porque ela parou de pagar as contas, né? Ela morreu, parou de pagar as contas e foram tomar o apartamento dela. E aí arrombaram o apartamento dela, e quando arrombaram estava lá o esqueleto da mulher. 9 anos, ninguém percebeu. Paralelo a esse caso, eu vi um outro caso nos Estados Unidos, esse um pouquinho menos. A mulher ficou 4 anos morta dentro de uma casa, e ela foi encontrada caída no chão, segurando o telefone na mão. Provavelmente estava querendo ligar para alguém.
E pessoas, e casos que nem esse têm ocorrido com maior e maior frequência. E foram entrevistar os vizinhos, e os vizinhos falaram: sabe o que é? Hoje em dia, assim, cada um está na sua, a gente não se mete muito com o nosso vizinho, a gente não quer, a gente percebeu que estava meio estranho. No caso dessa mulher dos Estados Unidos, o mato começou a crescer na casa dela. Esse aqui da Portuguesa era um apartamento, mas dessa mulher dos Estados Unidos começou a crescer o mato ao redor. E eles, para não ficar mal para eles mandavam cortar o mato da casa da mulher. Eu estou dizendo, amados, o quadro que nós estamos vivendo nesse mundo. Um mundo cada vez mais egoísta, um mundo cada vez mais centrado em nós. Nós queremos, só pensamos em nós. São pais que abandonam filhos, são filhos que abandonam pais. E a gente perdeu essa dimensão de família, de se importar com o outro, de cuidar do outro. Vivemos numa sociedade, amados, extremamente utilitarista, ou seja, cujas relações são nutridas enquanto o outro pode ser útil para mim. Quando se perde a utilidade, nós descartamos. Eu tenho um relacionamento com o Marcos enquanto o Marcos tem algo para oferecer para mim. Quando ele não tiver mais nada para oferecer para mim, eu descarto. As pessoas estão fazendo isso nos relacionamentos, estão casando e por algum motivo deixa de suprir a expectativa dela e ela se separa. Pessoas vêm na igreja e desenvolvem com a igreja um relacionamento utilitarista. Estão aqui enquanto tem algum benefício, enquanto alguma coisa atrai, enquanto alguma vantagem pode obter. E quando não tem mais, sai, troca e vai para outro lugar. Os relacionamentos humanos estão cada vez mais utilitaristas. Já deu, né? Já deu. E aquelas amizades que pagavam um preço, que caminhavam junto, que estavam juntos ali dispostas a caminhar, estão ficando cada vez mais raras. Mas é interessante porque quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê Deus debaixo de uma relação utilitarista. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus nos amou antes de nós o amarmos. Deus nos amou apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa displicência, apesar do nosso coração tão duro. Deus decidiu nos amar e continuou nos amando, como diz a palavra, até o fim. Embora o ser humano, os discípulos tivessem desapontado Jesus continuou amando. Jesus não desistiu nenhum momento dos seus. Eu gosto muito de uma história bíblica que eu creio que ilustra muito isso. Está lá no livro de Ruth. Se você não conhece o livro, eu vou te dar um contexto só para você entender um pouquinho da história. Havia uma mulher chamada Noemi, e essa mulher fica viúva, o marido dela morre. E logo depois, os 2 filhos dela que ela tinha, que eram casados, também morrem. Então ela perde o esposo e perde os 2 filhos. E ela se vê de repente viúva, juntamente com as suas 2 noras também viúva. Uma das suas noras era órfã e a outra chamava-se Ruth. E diante desse quadro, né, se hoje uma mulher viúva já sofre muito, naquela época a condição dela era muito pior, porque ela não tinha condição de trabalho, ela não tinha condição de nada. Então aquela mulher, Noemi, reúne-se com suas noras e fala para elas assim: eu já não tenho mais nada para oferecer para vocês. O filho que eu tinha, os meus filhos que eu tinha já partiram, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para te dar. Se você ler o texto, pelo contrário, ela ainda vai falar assim: olha, a vida me fez me tornar amarga, e ainda, além de tudo, eu estou azeda, em outras palavras. Então é bom que vocês vão e tomem o caminho de vocês. E aí uma daquelas noras, a órfã, acatou o conselho da sua sogra e foi embora, partiu. Mas a outra, Ruth, vira-se para ela
e fala uma das declarações mais lindas que você vê na vida, na Bíblia. Uma das declarações mais lindas de alguém que decide caminhar com a outra, mesmo quando a outra não tem nada para oferecer para a vida dela. Quando a outra não tem nada para agregar na vida dela. Olha o que ela diz. Muitos utilizam esse texto em casamento, mas ele não tem a ver com o relacionamento de um homem com uma mulher, mas tem a ver com o relacionamento de uma nora com uma sogra. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixes, que não mais te acompanhe. Aonde tu fores, eu irei. Onde tu ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uau! Que declaração para uma pessoa que não tem nada mais para oferecer para nós. Isso é um relacionamento totalmente diferente de um relacionamento utilitarista. O relacionamento utilitarista fala assim: olha, já deu. O que tinha de bom para extrair daí a gente já extraiu, agora tentar outra. Ruth fala: eu vou continuar com você, aonde quer que você for. Afinal de contas, por que eu estou falando sobre isso? Quando eu estou falando sobre família, sobre essa grande família, eu queria, no dia de hoje, amados, traçar um paralelo do que é a família estendida, da tua família natural, com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor deveria ser essa grande família. Eu tenho uma foto da minha família aqui, ó. Tem até japonês na minha família aqui, ó, que coisa linda. Tem japonês, tem de tudo. Porque essa é a família que Deus nos deu, essa é a minha família estendida. Olha para o teu lado aí, olha a família que Deus te deu, amados. Olha que família linda, né? Tem ruivo, tem moreno, tem loiro, tem de todos os gostos na nossa grande família. A gente podia até tirar uma selfie, né, da nossa família. Deixa eu aproveitar aqui. Eu não fiz isso de manhã, mas me deu vontade agora de fazer. Deixa eu tirar uma selfie da nossa família, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver, vai dar aqui, vai. Aí. Amém! Essa é a nossa família, amados. Eu já contei aqui uma vez a história, mas uma vez não, eu contei mais de uma vez, mas vou repetir para aqueles que nunca ouviram. A Gabriela está aqui, quando ela tinha uns 6 anos de idade, a Júlia devia ter 1 ano, eu estava andando na rua, e eu perguntei para ela: filha, se o papai e a mamãe morressem, quem cuidaria de você? E ela, de bate pronto, respondeu: a igreja ia cuidar de nós. E aquela resposta, naquele momento, foi uma resposta tão surpreendente para mim, porque ela tem os avós, que inclusive então, hoje estão aqui, né? Tem os avós, naquela época tinha os avós por parte de pai, tinha os avós por parte de mãe, tem os tios, tem os primos naturais, mas a primeira imagem que veio na cabeça dela foi a igreja. Para uma menina de 6 anos, ela olhava para todas as pessoas da igreja e viam elas como parte da família, como alguém que cuidaria dela e da irmã dela, se os pais partissem. E isso traduz a visão de uma criança que tem uma visão da igreja que deveria ser a visão que todos nós temos da igreja. Essa deveria ser a nossa visão. Mas o mundo tem feito com que muitas vezes a igreja se torne um palco onde pessoas vêm e ministram um louvor, ou um pregador vem e traz uma palavra inspirativa, e a gente vem aqui, senta, ouve a palavra e sai por aqui, vai embora. Isso não é família. É como se você entrasse na tua casa, comesse só,
tomasse banho, saísse e não falasse com ninguém. Tem gente que trata a igreja dessa forma. Ele entra, se alimenta, toma banho, né? Toma banho pela palavra do Senhor, ele sai e vai embora. Não conversa, não tem relacionamento. A palavra de Deus, amados, lá em Salmo 68, eu acho muito lindo quando ele diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas, é o Deus da sua santa morada. Deus faz com que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário viva em família e liberta os presos e os faz prosperar. Mas os rebeldes habitam em terra árida. Aqueles que não fazem parte da família vivem numa terra árida. Eles não desfrutam da bênção que Deus criou, que é a família estendida, a grande família de Deus. E ela não consegue entender isso. Como eu disse, a igreja nos dias de hoje vive centrada muitas vezes. As pessoas vêm na igreja e trocam de igreja porque o louvor da outra igreja é melhor, porque a palavra da outra igreja é melhor. Elas estão atrás de alguma coisa para consumir da igreja. A igreja não pode ser isso. Participar da igreja deveria ser um mover na direção um do outro. E o slogan da nossa igreja é por ele e por você. Isso devia mover o nosso coração, de nós sermos essa família, aonde nós pudéssemos ter aqui pessoas que um pudesse se importar com a vida do outro. Tem gente que fala assim: eu não gosto dessa igreja. Já vi gente reclamar da nossa igreja. Não, aquela igreja, não gosto, edificando. O pessoal lá se mete muito na vida dos outros. E eu falo assim: amado, é o seguinte, a gente gosta mesmo de se meter na vida dos outros. A gente gosta de saber como é que você está. A gente gosta de saber como é que estão as coisas na tua casa, na tua família. A gente gosta de saber por que você não veio no culto, para você de repente não morrer, ficar 9 anos num apartamento e ninguém saber. Se você estivesse na igreja edificando, estivesse numa célula, eu tenho certeza que teu líder de célula não ia deixar isso acontecer. Não ia deixar. Ele ia arrombar a porta do apartamento e ia te encontrar lá, falando: já partiu para a glória. Amém. É isso. Mas a gente quer viver uma vida onde ninguém toque em nós, que ninguém cobre a gente. Aí tem gente que fala assim: mas não, tem muita panela. Eu falei: se tem panela, cara, você tira a tampa e entra dentro da panela e pronto, né? Tem gente falando: não, lá na igreja tem umas panelas. Eu falei: cara, tira a tampa da panela e pula dentro. Gente, a igreja tem que ser uma família, e como toda família, principalmente grande, quanto maior a família é, mais problemas tem na família, mas continua sendo a minha família. Eu não estou falando que a igreja é uma família perfeita. Eu estou falando que a igreja é o corpo de Cristo, aonde a Bíblia fala que ferro com ferro se afia. Vai ter irmão na igreja que vai ser usado por Deus para afiar você, né? Para te limar. Mas é uma família. Eu queria ler para vocês um testemunho. Deixa eu ver. Opa. Ih, travou aqui. Eita. Travou. Vamos ver se abre. Essa repreendeu o bicho aí. Eu queria ler um testemunho. Aos 2 anos eu perdi o meu pai. E então a minha mãe, eu e o meu irmão, então com 4 anos, fomos morar com os meus tios. E foi através deles que começamos a frequentar uma igreja. Na igreja eu me batizei, participei da escola dominical, do coral, dos acampamentos, enfim, tudo que a igreja proporcionava, lá estávamos nós. Minha mãe não abria mão de que participássemos de tudo que havia na igreja. Os meus tios serviam na igreja como diáconos e minha mãe também servia em todas as áreas que ela pudesse atuar. Ao longo dos anos, a tristeza e a ausência de um pai biológico foi sendo suprida
pela presença de um Deus que é Pai e cujo amor por mim é infinito e que é o melhor pai que eu poderia ter. Como nossa família era pequena, crescer na igreja foi como ter uma grande família, com muitos e muitos irmãos. Foi na igreja que eu aprendi a conviver com as pessoas muito diferentes de mim, entender que nem tudo pode ser do jeito e na hora que eu quero. E eu aprendi a dar, a receber, a ser confrontada, a esperar a minha vez, a repartir, aprendi a trabalhar, aprendi a hospedar, aprendi regras de etiqueta, e fui até aprovada no emprego por saber usar corretamente talheres, pois isso não é frescura. Estar na igreja para mim é estar em família, em toda a extensão da palavra. São momentos de alegria, de tristeza, de choro, de desentendimentos e acertos, correção, carinho, lugar de amparo, de sustento. Estar na igreja com certeza me curou das minhas feridas, como o bullying, o racismo, a discriminação. Ser pobre e estudar num colégio particular era alguma coisa muito rara na minha época de criança, e ainda mais eu sendo negra. Nessa família chamada igreja eu fui acolhida, fui aceita, sou amada. Não consigo imaginar-me fora da igreja. Eu tenho certeza que estou no lugar onde deveria estar, onde fui colocada por Deus para ser cuidada e educada, onde amo servir e compartilhar o que do Pai recebi e tenho recebido. Nessa grande família, Deus me permitiu desfrutar de muitas coisas que, se eu não estivesse aqui, acho que jamais teria condições. Até para a Disney eu fui levada por uma família da igreja. Fui impulsionada a buscar mais de Deus, mais para a minha vida pessoal, mais para a minha vida profissional. Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa vida e honrado a minha mãe. Ela trabalhou muito, orou e ora muito. Ela é sábia e sempre caladinha, mas quando falava, não tinha como duvidar do que era a direção de Deus. Hoje, ela tem 75 anos. E pode desfrutar da alegria de ver os seus filhos, a sua nora, os seus netos servindo na casa do Senhor. Pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Agradeço a Deus por minha mãe, pelo amor, pela dedicação, pela intercessão. Agradeço a Igreja Edificando, os pastores Fernando, Sônia, que não desistiram de mim, pela confiança, por me deixar caminhar junto, por serem amigos e pastores. Assim como minha mãe fez comigo, me trazendo para o lugar mais seguro da terra, a família de Deus, eu quero que a minha filha também cresça, amando ao Senhor e a sua igreja. Esse é o testemunho da Rosimeire, irmã do pastor Lula, e essa história da família do pastor Lula. A Rose me mandou esse testemunho, ela veio no culto da manhã e eu até depois, no final do culto, eu dei um abraço nela e agradeci ela, porque da mesma forma como ela se sentiu acolhida e ajudada pela igreja, eu e a Sônia, fomos muito ajudados por ela quando nossas filhas eram pequenas, né? Os avós distantes, morando em outra cidade, ela era a pessoa que ajudava a gente com as crianças, com a Gabriela, depois com a Júlia, né? Quando pequenas. Isso é família do Senhor. Essa é a família, né? O Lula está aqui hoje, e outro dia a Dona Maria não está aqui hoje, né? Veio de manhã. Dona Maria outro dia me deu um abraço no final do culto e falou assim: pastor, eu louvo a Deus, né? Porque a igreja ajudou na criação dos meus filhos, e hoje está ajudando na criação dos meus netos. E ela me abraçou e agradecendo. Eu falei: louvado seja Deus pela tua vida, pela vida do corpo de Cristo. Isso é o que deve ser a igreja do Senhor. Igreja do Senhor não é um lugar para você consumir as bênçãos. Eu estou aqui porque eu quero ser abençoado, não, você está aqui porque você faz parte de uma grande família. Vira para aquele amado, essa amada que está do teu lado, que não é parte da tua família natural, e fala assim: que bom que você é meu irmão, que bom que você é minha irmã, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida.
A igreja, amados, a igreja é uma grande família, sabe por quê? Porque nós temos o mesmo Pai, amém? Temos o mesmo Pai. O meu Pai é o teu Pai, por isso que Jesus fala o Pai nosso, que estás no céu, Ele é o nosso Pai. Efésios capítulo 2 diz assim: vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja do Senhor é essa grande família. Então nós somos membros da mesma família porque nós temos o mesmo Pai. E como nós temos o mesmo Pai, sabe o que nós temos? Nós temos características semelhantes, não físicas, mas espirituais dentro de nós. Nós temos os mesmos valores, nós temos as mesmas crenças, nós temos o mesmo Espírito Santo que habita dentro de mim e de cada um de vocês. Você já viu que coisa tremenda? Você às vezes está com irmãos e aquilo que você está pensando, o irmão está pensando, e você olha e se conecta, você fala: Senhor, que bênção! Nós temos o mesmo Espírito, nós somos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Vira para quem está ao teu lado e fala: você é a imagem de Cristo. Cada um de nós aqui, amados, somos a imagem de Cristo, porque é Cristo em nós, porque nós estamos cheios de Cristo em nossas vidas. Cristo é o nosso irmão mais velho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos uma família porque temos o mesmo Pai. Nós somos uma família porque nós temos muitas semelhanças. E nós somos uma família porque nós temos cuidado e preocupação uns com os outros. Pelo menos deveríamos ter. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios. E é interessante, quando você vai para a palavra de Deus, você não vê a palavra de Deus, você vê Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, a Tito, um jovem pastor, escrevendo à igreja de Coríntios, que é uma igreja que está se estruturando, e você não vê Paulo dizendo assim: olha, você precisa ter uma grande banda de louvor lá na igreja, você precisa, cara, colocar um grande palco, um grande pregador. Você não vê as instruções assim. Quais são as instruções que ele dava para a igreja? Olha essa de Coríntios, ele fala assim: que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Porque quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Quando a gente vê alguém ser honrado, você fala: aquele meu irmão foi honrado por isso, que bênção. Ou quando um irmão meu está passando um momento de luta, é uma luta que eu também estou sofrendo, que eu estou vivendo. Quando Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar de órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Olha o que Tiago está dizendo que devia ser a igreja, que deveria ser a verdadeira religião. Deveria ser aqueles que cuidam dos órfãos e das viúvas, e não se deixam corromper pelo mundo. Mas parece que essa definição de igreja não é aquilo que a gente vê às vezes na televisão da igreja. Não é aquilo que a gente vê nos dias de hoje da igreja.
A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria e as pessoas começariam a se tornar mais amantes de si mesmas, esquecendo de amar o próximo. Esse texto, quando ele fala de cuidar de órfãos e das viúvas, para mim ele tem duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão natural. A igreja tem que ser aquela que ajuda a cuidar dos órfãos, daqueles que estão por aí. Eu falei semana retrasada, acho aqui, né? É uma estatística que o pastor Marcos trouxe lá dos Estados Unidos. Se cada igreja adotasse uma criança nos Estados Unidos, a fila de adoção nos Estados Unidos seria eliminada. Se não é uma pessoa, se cada igreja dos Estados Unidos adotasse uma criança. E eu creio que no Brasil a estatística deve ser semelhante. A igreja tem esse papel de cuidar dos órfãos, das viúvas. Quando nós estamos falando das viúvas, e a gente precisa entender o contexto aqui. O contexto é que quando a mulher perdia o seu marido, ela não tinha mais quem a sustentasse. Ela não tinha previdência, não tinha nada. Ela não tinha sustento. E tem muita gente hoje em dia dessas condições. E a gente como igreja precisa olhar para isso. Mas eu queria expandir isso que Tiago fala. E eu queria levar isso para uma outra esfera. Eu queria falar de órfãos, como eu disse no começo. Não só órfãos que não têm pai nem mãe. Mas órfãos, como eu disse no começo, que têm pai, que têm mãe, mas que estão na igreja. Que são órfãos de pais vivos. Órfãos, jovens, adolescentes que estão aqui na igreja e que precisavam de alguém que fosse pai para ajudá-los, alguém que pudesse ser referência, porque talvez eles não tenham em casa. Talvez nós precisássemos ser pessoas que adotássemos alguns adolescentes da nossa igreja para ajudar a ser mentores deles, para poder ensinar para eles sobre carreira, sobre como estruturar a sua vida profissional, a sua vida escolar, porque muitos não têm isso em casa. E a igreja poderia ser esse local, deveria ser esse local aonde nós acolhemos esses jovens órfãos de pais vivos e podemos ser instrumento de bênção na vida deles. Podemos ser orientadores. Jovens que tem na nossa igreja, que o pai abandonou a mãe há muito tempo, ele não tem um referencial de homem. Talvez na igreja nós precisamos ser esses homens, que chegam nesses jovens e possam, vem cá, senta aqui. Já que você não tem um pai, eu quero te ajudar, eu quero sentar com você. Eu quero te ajudar, eu quero mentorear a tua vida. Quantos jovens, amados, nós temos aqui, que precisam de pais, de mentores, de alguém que possa adotá-los. E não é interessante, porque quando a gente vai lá na carta de Paulo a Tito, é interessante, olha o que ele diz, Tito 2, no versículo 4 a 5, ele fala assim: oriente as mulheres mais velhas. Paulo está dizendo para Tito como estruturar a igreja. E ele está falando, oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras e nem bêbadas. Você vê que o negócio já vem de lá, né? Ele já tem que, essas coisas, todo pastor tem que falar, né? Orienta. Mas que sejam modelos de bondade, que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar os seus maridos, os filhos, sejam virtuosas e puras, cuidem bem da casa e sejam boas esposas. Olha que coisa interessante. Interessante porque Paulo não está falando aqui das mulheres se reunirem com discípulas para dar um estudo bíblico. Não que isso não seja importante, mas está falando para ser exemplo em outras áreas. Às vezes a gente pensa que discipulado é sentar com alguém e dar um estudo bíblico, passar uns versículos para refletir no versículo. Não é só isso. Isso também é uma parte. Mas é ensinar o outro
a ser um melhor homem, uma melhor mulher, uma melhor esposa, uma melhor dona de casa, um melhor marido, um melhor filho. O que Paulo está falando para Tito é que as mulheres mais jovens possam se inspirar na antiga geração. Que a antiga geração possa ser aquela que ensina. Desde boas maneiras de como ordenar os talheres. Você viu que a Rose colocou? Ela aprendeu na igreja como arrumar uma mesa e como ordenar os talheres. Isso abriu portas de emprego para ela, porque ela sabia arrumar talheres. A gente precisa se inspirar, a igreja precisa ser esse local, a família que muitos não tiveram, a referência que muitos não tiveram por causa da sua origem. A pastora Sônia sempre comenta aqui, já comentou outras vezes, né? Minha sogra está aqui hoje também, mas eles vieram de uma família simples, e quando eles conheceram a igreja do Senhor, na igreja eles aprenderam a receber, aprenderam a arrumar uma casa, a receber convidados, aprenderam na igreja do Senhor. A igreja tem que ser esse local, onde se levante uma geração que inspire a vida de outros. Mulheres mais velhas que ensinem as mais novas a amarem os seus maridos. Por isso, amados, que a igreja não pode ser de compartimento, né? Tem gente que acha, não, eu sou dos jovens casais, eu quero ser dos jovens casais. Tudo bem, você pode ser um jovem casal, mas eu quero te dizer uma coisa, jovem casal. Se você está aqui, você tem muita coisa para aprender com os velhos casais que tem aqui. Muita coisa para aprender com os velhos casais. Por isso que você está no corpo de Cristo. Por isso que você vive numa família estendida, que é essa grande família da igreja. A gente não pode viver isolados. Jovem, eu falei um tempo atrás, no começo, acho que a segunda palavra dessa série, eu falei sobre a geração do eu me acho, né? Lembra? Tem jovem que acha que não tem nada para aprender com o mais velho. Acha que ele é autossuficiente. Não, eu já sei tudo. Eu me acho. Eu quero te dizer uma coisa, amados, não faz isso. Aprende com os mais velhos. Os mais velhos têm muita coisa importante para ensinar para você. Se você aprender com eles, você vai evitar muitas dores de cabeça na tua vida. Aprende. Tem tanta gente aqui, alguns de cabelo branco, alguns ainda não de cabelo branco, alguns sem cabelo, assim que tem muita coisa para ensinar. Ele está procurando quem é aqui o Capela. Que tem muita coisa para ensinar. Esse é o papel da igreja. Papel de ser essa família, né? De ter mulheres que inspiram a vida de uma nova geração, de jovens esposas que estão aprendendo, olhando, né? E vendo como educar um filho, como cuidar do esposo, começar a se inspirar. Talvez você não tenha tido esse referencial na tua família natural, mas você tem nessa família chamada Igreja do Senhor. Mas a igreja também deve ser um local onde jovens, quando nós falamos de cuidar uns dos outros, eu falo dessa igreja precisa ser cuidar dos seus órfãos. E quando eu falo de órfãos, eu falo de uma geração jovem que precisa desses referenciais, mas também de uma geração, como eu disse antes, de idosos que precisam dos cuidados. Jovens que possam ser netos, que muitas vozes aqui já não tem mais, que não tem porque partiram, porque não tem, mas a gente tem. Eu falava de manhã hoje, né? De manhã, a maioria das minhas vozes vem de manhã, no culto da manhã. Eu falo que eu nasci sem vozes naturais, né? Quando eu nasci, tanto minhas vozes por parte de pai quanto por parte de mãe já haviam partido, meus avós, e eu não conheci meus avós. E eu sempre tive esse negócio, eu ouvia a gente falando assim de vó, de vô, né? Com carinho, né? E eu não tive isso. Aí na igreja do Senhor, Deus foi me dando várias vós.
Por isso que eu tenho um carinho especial por elas, né? Eu gosto de abraçar elas no final do culto, de beijar, de abraçar. Eu gosto delas. São as minhas vós. Se eu pudesse, pegava e levava para casa. Que elas estão, todas que tem aqui, graças a Deus, estão bem amparadas. Mas talvez surjam daqui a pouco vós que estão aqui dentro, que precisam de netos. De um jovem que tenha um tempo durante um dia, que fala: vó, o que você precisar de mim, conta comigo. O dia que você precisar ir no médico, alguém para levar você no médico, liga para mim, eu vou te dar meu telefone, eu te levo no médico. Porque tem pessoas idosas que não tem ninguém sequer para levar elas no médico, para cuidar delas. Por isso que a igreja não pode ser departamentos. Nós temos um ministério sênior, mas eu louvo a Deus porque eu tenho visto alguns jovens se envolvendo com o ministério sênior, servindo no ministério da terceira idade, e eu quero que tenha mais e mais jovens. Que o ministério sênior tenha tanto jovens quanto sêniors do ministério. Porque nós somos uma família. Talvez você não tenha nem vó mais natural, mas você pode adotar uma avó. Você pode adotar alguém para ajudar a cuidar. E essa é a igreja do Senhor. Esse é o papel da igreja família, né? Pais que já estão com seus filhos criados, podem olhar para adolescentes e ajudar a cuidar deles. Essa é a visão que a gente tem de igreja. Eu falava hoje pela manhã, amados, talvez você possa, talvez não, tenho certeza, você vai encontrar pregadores muito melhores do que tem aqui nessa igreja. Posso falar por mim, pelo pastor Marcos, você vai encontrar pregadores muito mais atrativos, desafiadores, eloquentes. Você vai encontrar igrejas que têm um louvor. Falei louvor, nem tanto, mas louvores melhor, é uma equipe de louvor melhor que a nossa. Você vai talvez encontrar uma igreja que tenha um departamento infantil muito melhor que o nosso. Você vai encontrar, é só você procurar. Mas o que a gente deve procurar numa igreja não são essas coisas. O que a gente deve procurar é uma igreja que seja uma família. E o que a gente se propõe a ser é uma igreja que é uma família. E eu não estou falando que nós somos perfeitos nisso. Talvez alguns aqui estejam falando: pastor, mas eu já passei por necessidade de ninguém. Eu não estou falando que nós somos perfeitos. Mas eu estou falando que o nosso desejo é cada vez mais sermos uma família. Corrigirmos os erros, corrigirmos aquilo que precisamos, mas sermos uma família. Uma família onde a gente aprende um com o outro. Olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine-se e aconselhem-se uns com os outros. Deus te colocou em família, sabe por quê? Na família, nessa grande família, tem uma multidão de conselheiros. Aqui você tem pessoas que você pode obter conselho para ajudar você num planejamento financeiro, a te ajudar num problema de relacionamento conjugal, que vai poder te ajudar num problema com a educação dos teus filhos, que vai te ajudar a fazer um planejamento da tua carreira. Às vezes a gente acha que a igreja é só um local onde a gente vem para orar, para falar sobre o Espírito Santo. Não! A igreja é essa grande família, onde a gente louva junto, adora junto, aprende de Deus junto, mas onde a gente compartilha uns com os outros. Olha o que Tito diz lá no capítulo 2, no versículo 2, esse texto não está aí, mas ele fala assim: ensine os homens mais velhos a serem moderados, para poderem ajudar a vida de outros também. A igreja tem que ser um local de suporte, um lugar onde a gente possa edificar a vida do outro, como diz lá em Tessalonicenses. Um lugar onde a gente possa se submeter. Olha que interessante, a palavra de Deus diz em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros.
Você viu que a Rose colocou no testemunho? Ela falou que foi na igreja que ela aprendeu a esperar o momento dela. A igreja é o local que nos ensina em muitas áreas. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Baixa a bola um pouquinho. Se sujeita aos mais velhos. Para e vê que a antiga geração tem coisas para ensinar para você. Que você não sabe tudo ainda. E que é muito melhor, como eu disse antes, aprender com os erros dos mais velhos, do que você ter que sair dando cabeçada pelo mundo e pela vida fora. Sejam humildes, ele diz, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Talvez, enquanto eu estou falando sobre isso, e eu estou pulando vários pontos aqui, se você tiver depois, você pega a tua Bíblia, coloca lá, vê todos os mandamentos recíprocos, aqueles que falam da gente fazer uns aos outros, né? A Bíblia vai falar sobre a gente encorajar uns aos outros. A família é esse local onde a gente fala, vai lá. Tem uma irmã, não sei se ela está aqui hoje, que há anos ela tenta tirar a carteira de habilitação, né? E ela vinha para nós e pedia oração, né? E a gente toda vez orando com ela, né? E a gente, e aí como foi? Ela falou, ai pastor, dessa vez não deu ainda, mas vai dar, tenta de novo, a pastora Sônia com ela, né? E ela vinha na outra semana, na outra tentativa, ora por mim, a gente orava, e ela, como é que foi? Eu fui reprovada de novo. E a gente fala, não, mas você vai conseguir. E outro dia ela entrou na igreja com uma alegria, foi dar um abraço na pastora Sônia e falou assim, tirei minha carta, pastora. Porque nós somos uma família, a gente está para encorajar e a gente se alegra. Outro dia a gente saiu na rua e viu a gente está saindo do estacionamento e a gente começou a acenar para elas, nos alegrando com a vitória dela. É isso que é a família de Deus. Encorajem-se uns aos outros. E é interessante que quando a gente fala tudo isso, tem gente que talvez fala assim, pastor, então, nós precisamos criar um ministério na igreja para fazer isso, né? Para ajudar. Não! A igreja somos... Vira para quem está do teu lado e fala, a igreja é você e eu. Somos nós. A igreja somos nós. Nós. Não é um ministério que precisa ser criado, é eu precisar entender que eu sou igreja, que eu preciso ajudar a cuidar dos órfãos, que eu preciso ajudar a cuidar das viúvas, que eu preciso aprender a adotar adolescentes que estão aqui na igreja, que precisam de um pai, que eu sou um jovem na igreja, que eu preciso adotar um tio, um avô que está aqui na igreja, que precisa ser adotado. Isso não é papel da igreja, instituição, mas é papel nosso como igreja, nosso pessoal, meu e teu. Porque muitas vezes a gente quer transferir essa responsabilidade. Nós temos a tendência de querer transferir para os outros algo que é um papel nosso. Essa palavra está ardendo no meu coração já faz semanas, né? Semana passada não estava aqui, eu queria ter compartilhado semana passada e deixei para esta, porque isso realmente traduz aquilo que passa no nosso coração de pastores que estão aqui. Volto a dizer, amados, nós não somos perfeitos. Nós temos limitações, nós temos muita coisa para melhorar, mas esse é o nosso coração. Eu queria terminar lendo um outro testemunho para vocês. Após vários anos lutando com um casamento de altos e baixos, com a perda de um filho de 5 anos de idade. Em 1989, eu e o meu marido acabamos terminando o nosso casamento. De um dia para o outro eu me vi sozinha com 2 crianças pequenas. Uma de 8 e a outra de 6 anos. Sem emprego, sem apoio financeiro do pai dos meus filhos, mergulhei em tempos muito difíceis, correndo o risco até de perder o meu apartamento.
Eu só contava nessa ocasião com uma amiga, que me ajudava com alimentos e me falava sobre Jesus Cristo. Aliás, ela vinha me falando sobre Jesus havia 20 anos, mas só agora o meu coração começava a se abrir para ouvi-la. Em 1994, recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O fardo ficou mais leve, porque a parte emocional e espiritual estava sendo cuidada e me sentia bem melhor. Nesse mesmo ano, me mudei para Laranjal Paulista, e assim que me instalei naquela cidade, fui em busca de uma igreja. Acabei encontrando uma igreja bem pequenininha, que nos domingos, na hora do culto, se não chegássemos cedo, ficávamos do lado de fora, só ouvindo o culto, porque não cabiam lá dentro as pessoas. Era uma igreja de jovens muito avivada e bem parecida com Edificando. Todos da igreja acolheram a mim e aos meus filhos com muito amor. Logo, os meus filhos se identificaram com os jovens daquele local, e a amizade entre eles foi crescente. Meu filho mais velho se batizou nessa igreja. O pastor cuidava dos meninos com muito carinho, sempre amparando e ajudando no que era necessário. Éramos assíduos nos cultos e assim fomos crescendo em comunhão com Jesus. Devo muito a essa igreja pelos cuidados ministrados na vida dos meus filhos. Após 2 anos naquela cidade, percebi que era hora de voltar, apesar de Deus estar nos abençoando muito. Porém, os meninos precisavam estudar e a vida não comportava as escolas que eles... Aquela cidade não comportava as escolas que eles necessitavam. Nesse mesmo mês da mudança, dezembro de 97, perdi minha mãe. Voltei para São Paulo com o coração partido pela perda e mais uma vez Jesus me fortaleceu. Ia começar tudo de novo aqui em São Paulo. Matriculei os meninos na escola e fui em busca de uma igreja para nós. Nesse mesmo tempo, meu filho mais velho conheceu na escola um jovem que lhe convidou para vir a Edificando. E logo ele e o meu filho mais novo estavam frequentando uma célula, indo nos acampamentos de jovens, as vigílias, enfim. Foi incrível a conexão deles. Aqui eles foram crescendo não só em estatura, mas no conhecimento da palavra. Os meus filhos recebiam cuidado dos jovens mais velhos. O pastor Glauco e os nossos pastores estavam sempre cercando eles com muita atenção e cuidados. Depois de 13 anos separada, eu me casei novamente. Meu novo marido também me ajudou muito na criação dos meus filhos. Mas eu creio que sem a ajuda da igreja, nessa fase delicada que é a adolescência, somente os meus ensinamentos não teriam sido suficientes para a formação do caráter deles. Hoje, eles são homens tementes a Deus, casados com mulheres de Deus. Já me deram 3 netas lindas e tenho certeza que tudo isso foi fruto de oração. E sei que Deus honra a quem lhe obedece e é fiel. Tenho uma gratidão especial à igreja que me ajudou a criar os meus filhos num período muito difícil da vida deles. E tudo feito dentro de muito amor e da palavra de Deus. Deus abençoe aos pastores, pastor Fernando, Glauco, Marcos e todos os demais que fizeram parte dessa jornada comigo, com os meus 2 filhos, com o Enzo e com o Emílio. O Emílio, para quem não sabe, é aquele baixista aqui. Chegou... Tinha 14 anos quando chegou aqui na igreja, cresceu aqui na igreja, se casou na igreja. A gente teve a oportunidade de fazer casamento dele, apresentar a filhinha dele, orar por eles pela gravidez, tudo isso. Esse testemunho quem escreveu foi a mãe do Emílio, né? E a gente louva a Deus porque a igreja conseguiu cumprir o papel de ser uma família para aqueles que precisavam de um referencial de família. E eu queria passar um outro testemunho dessa família. Esse vem de vídeo,
do outro irmão do Emílio, do Enzo, que agora, no começo desse ano, foi para a Austrália, está morando na Austrália. E essa semana eu passei muito tempo conversando com ele. E para você ter uma ideia, ele está há menos de 6 meses na Austrália. E ele começou uma célula ali na Austrália. E ele falou para mim: pastor, eu tenho que dar um jeito, porque não cabe mais as pessoas na minha sala. A gente vai ter que fazer lá na garagem. Dura que agora é inverno lá e a garagem é aberta. Ele falou: mas eu não sei o que fazer. Acho que a gente vai comprar um aquecedor, alguma coisa para colocar lá, porque as pessoas estão vindo. Toda semana chega alguém novo na nossa célula lá. E a gente está vislumbrando uma igreja começando lá na Austrália, começando lá na Austrália, em nome de Jesus. Vamos ver o testemunho do Enzo. Olá, igreja, tudo bem? Quem está falando é o Enzo. Estou gravando esse vídeo aqui direto da Austrália para falar um pouquinho sobre como a igreja me impactou para que eu tivesse a minha família. Eu sou esposo da Cora, pai da Maria Eduarda, pai da Giovana, e eu queria falar um pouquinho de como que eu cheguei identificando. Eu cheguei com 15 anos, vindo de um lar onde o meu pai nos deixou quando eu tinha 8 anos de idade. E isso impactou bastante a minha adolescência, me impactou ao ponto de eu não querer me casar, não querer ter filhos e ter medo, na verdade, de tomar atitudes como compromissos de longo termo como esses, porque eu não tive bons exemplos, né? Mas o que eu tive foi uma igreja que me apresentou bons exemplos. Então eu pude olhar pais de amigos meus que eu tive como referência, com quem eu buscava aconselhamento, me abria, e pude olhar para o casamento deles e como eles cuidavam dos meus amigos e falar: poxa, de repente eu posso ter isso na minha casa, ter isso na minha família. O exemplo que eu não tive em casa, eu pude olhar ao redor, eu pude olhar para a igreja e entender. Chegou um momento na minha vida que, como eu falei, eu não tinha vontade de casar, e aí eu consegui buscar aconselhamento, consegui olhar para essas pessoas e ter uma visão diferente, né? E acho que o mais surpreendente nisso foi a questão da paternidade. A minha esposa Cora, quando nós já estávamos casados há 2 ou 3 anos, e ela queria ter filhos, e eu falava: eu não estou pronto para ser pai. Eu não tive um bom exemplo, uma referência positiva. Eu não sei se eu vou conseguir educar, eu não sei se eu vou conseguir prover o sustento, eu tenho medo. E a gente começou a orar sobre isso, e a gente teve o congresso Salvemos a Família. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro que a gente teve na igreja, e eu apresentei isso diante do Senhor. Eu rasguei meu coração ali, eu falei: pai, eu tenho medo, eu não sei, eu não quero trazer ninguém ao mundo e estragar a vida dessa criança, eu tenho muito medo. E eu falava para Deus: Deus, eu não tive referência, não tive exemplo, e Deus foi muito claro na resposta dele para mim. Ele falou: olha, o teu exemplo não é ninguém humano, não é ninguém ao redor, eu sou o teu maior exemplo, eu que vou te orientar, te dar sabedoria. Então foi nesse momento, como igreja, junto com a igreja, que eu comecei a orar e apresentar isso diante de Deus. E hoje Ele me deu a oportunidade de construir a minha família, de ter a minha casa, de poder, inclusive, servir outras famílias e outras casas, para que eles pudessem também conhecer um Cristo verdadeiro e ter a sensação e ter a certeza de que a igreja é uma grande família que caminha com a gente e que nos ajuda a crescer como indivíduos e como filhos de Deus. Então eu quero mostrar para vocês, para quem não conhece aqui, a minha família. Então, a Cora, a Dudinha, que é a mais velha, a Giovana, que está sorrindo aqui de casaquinho, e a minha esposa linda. E aí, como nada é por acaso, hoje é o nosso aniversário de casamento. A gente faz 8 anos de casados, dia 23 de junho, então é mais um presente que a gente tem de poder falar da nossa família nesse vídeo para vocês. Um grande beijo a todos. Glória a Deus.
Um jovem que podia talvez ter se perdido por falta de referencial, mas que, graças ao trabalho da mãe, o trabalho da igreja, o serviço, o amor, o acolhimento, fez com que nascesse essa família linda, né? O Emílio também tem uma família linda, casado com a Fernanda, tem uma filhinha linda, e hoje estão servindo, e hoje, como ele mesmo disse, hoje ele está usando a vida dele para ser instrumento de bênção na vida de outras famílias. Eu queria terminar essa palavra hoje te convidando para a mesa do Senhor. Queria te convidar para um banquete na casa do Senhor. Eu já disse aqui uma vez, né, algumas vezes, eu li uma vez, há muitos anos atrás, um negócio que sempre me marcou, né? Um livro que eu li falava que um dos grandes contribuintes para a dissolução da família foi o forno de micro-ondas. E aí eu falei, como assim o forno de micro-ondas? Porque antes de ter o forno de micro-ondas, a família tinha que se reunir pelo menos para comer juntas, né? O pessoal chegava e não dava para ficar esquentando comida toda hora, né? Então, tinha pelo menos um tempo onde a família estava toda junta. Hoje, chega um, mete o prato lá no micro-ondas e esquenta, depois chega o outro. Pega o teu prato lá e esquenta lá. E a gente perdeu essa coisa tão preciosa que Deus nos colocou da família, que é estar ao redor da mesa. Por isso que eu acho tão lindo essa figura da ceia do Senhor e esse convite que Jesus nos faz para a gente, com frequência, né, estarmos nos reunindo ao redor da mesa, nos lembrando, sabe do quê? De uma grande coisa. Essa família que nós temos natural, ela é temporária, mas essa família que nós temos aqui, ela é eterna. Você já parou para pensar nisso? Eu, você, o Wilson, a Lucy, cada um dos irmãos, o Sérgio, a Tânia, a gente vai continuar sendo família por toda a eternidade. A nossa família natural, ela é temporal, mas a família que Deus nos deu, essa grande família, é uma família eterna. E a ceia é um momento da gente lembrar isso. Eu queria orar pelos elementos agora. Quem são os irmãos que vão servir? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses elementos. Te damos graças pelo pão, te damos graças pelo cálice, te damos graças pelo privilégio de nós podermos fazer parte desse banquete que o Senhor tem para nós e participarmos disso em família. Eu quero te convidar para você ficar em pé, e todos aqueles que um dia já entregaram suas vidas para Jesus Cristo, que são irmãos em Cristo, você está convidado para fazer parte dessa grande ceia, desse grande momento, de se sentar ao redor da mesa, né? Talvez você, como eu, seja uma pessoa que sempre teve uma família muito pequena. Minha família era eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, não tinha mais ninguém. Mas Deus nos deu a oportunidade de termos uma grande família. E eu queria que você aproveitasse e desfrutasse disso, em nome de Jesus. Nada é igual ao seu amor, mensurável, liberdade está em ti. Incomparável,
nós te damos graça, Senhor, porque nós não somos merecedores, Senhor. Nós não somos merecedores do teu amor, da tua graça. Nós não somos merecedores do que tu fizestes naquela cruz. Nós não somos merecedores de nos assentarmos à mesa, de sermos convidados para essa mesa. Mas a tua graça e o teu amor transpôs, Senhor, o merecimento, Senhor, e nos fez dignos, Senhor. Nos fez assentarmos à mesa, nos fez participarmos da tua família, Senhor. Nós não somos dignos de sermos chamados filhos teus, mas pela tua graça e pelo teu amor, tu nos fizeste filhos. Eu queria que a gente pudesse hoje participar do pão de uma forma diferente. Eu queria que você compartilhasse, oferece a ponta do teu pão para uma ou duas pessoas, pelo menos, que não sejam parte da tua família natural. Que não sejam parte da tua família natural. Você pode sair do teu lugar. Se quiser ser com mais pessoas, também pode ser. Você pode sair do teu lugar. Fala assim: este é o corpo que nos fez irmãos em Cristo. Este é o corpo que nos fez irmãos. Glória a Deus. Porque nós somos uma família e uma família reparte o pão, né? Jesus não teria algo melhor que ele tivesse deixado, talvez, para a gente lembrar dele, da sua morte, do seu amor, da sua ressurreição, do que esse momento, da gente participar de uma refeição com ele. Por isso ele tomou o pão aquele dia, o partiu e o deu aos seus discípulos e falou assim: este é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. Tomai e comei. Que você possa participar. Alguns já participaram, mas se você não participou, pode participar do pão agora, com esse entendimento, e agradeça ao Senhor por esse privilégio de fazer parte da mesa. Da mesma forma, ele tomou o cálice e falou: esse aqui é o cálice da nova aliança que eu tenho com vocês. Fazei isto em memória de mim até o dia que eu volte. E aí, quando eu voltar, essa parte eu estou fazendo a minha parte, mas quando eu voltar, nós vamos nos reunir nessa grande família por toda a eternidade, celebrar uma grande festa por toda a eternidade. Participe do cálice e agradeça ao Senhor. Oh, aleluia, Senhor, nós te louvamos e te damos graças por essa grande família, Senhor. Está em ti.
Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Fala, obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Paizinho querido. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito Santo estejam sobre a tua vida ao longo desse dia, ao longo dessa semana.